quando tudo que você construiu desmorona em um único dia? O que você faria por quem mais ama? Jairo era respeitado por todos. Mas a morte não respeita posições. Um homem orgulhoso enfrentando o impossível. Prostrou-se aos pés de Jesus. Abandonando tudo por amor. Mas Jesus tinha outros planos. Talita cumi. A humildade que libera o impossível. Sua fé pode tocar o impossível. Era uma manhã comum em Cafarnaum, ou pelo menos deveria ter sido. O sol nascia sobre as águas cristalinas do Mar da Galileia, refletindo os primeiros raios dourados nas casas de pedra basáltica que caracterizavam esta próspera cidade pesqueira. Segundo o arqueólogo Bar Gil Pixner, Cafarnaum era o coração pulsante do ministério de Jesus. Uma encruzilhada onde pescadores, cobradores de impostos e líderes religiosos se encontravam diariamente. Mas, neste dia específico, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Nas ruas de pedra desta antiga cidade, duas vidas desesperadas estavam a poucas horas de um encontro que mudaria para sempre nossa compreensão sobre fé e ressurreição. Uma era Jairo, nome que significa Ele iluminará. Um homem respeitado, chefe da sinagoga local, cuja filha de 12 anos estava à beira da morte. A outra, uma mulher anônima, marginalizada há exatos 12 anos por uma condição que a sociedade judaica considerava impura. 12 anos de vida, 12 anos de sofrimento. Não é coincidência, é providência divina. O historiador James Charles Worth observa que Cafarnaum, com suas ruínas ainda visíveis hoje, preserva evidências arqueológicas que confirmam a presença de uma sinagoga do primeiro século, exatamente onde Lucas, capítulo 8, versículo 41, nos conta que Jairo exercia sua liderança religiosa. Mas aquela manhã trouxe também o retorno de Jesus. E com ele, uma multidão ansiosa que se aglomerava na praia, esperando ansiosamente por mais um milagre. O que eles não sabiam é que testemunhariam algo que desafiaria todas as leis da natureza e da morte, porque quando a fé genuína encontra o poder da ressurreição, o impossível se torna inevitável. Jesus havia acabado de proferir palavras que ecoariam através dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículos 25 a 26. Neste exato momento, dois corações desesperados estavam prestes a descobrir que essas não eram apenas palavras bonitas. Eram uma promessa que estava para se cumprir diante de seus olhos. O palco estava montado, os personagens posicionados.
E o maior drama de fé e ressurreição da história estava para começar, em uma única tarde que provaria, de uma vez por todas, que não existe situação impossível demais para o poder de Cristo. E lá estava ele, Jairo, filho de Alfeu, caminhando pelas ruas estreitas de Cafarnaum, com uma dignidade que os anos de liderança haviam moldado em cada gesto. Como chefe da sinagoga, ele era mais que um simples líder religioso. Era o Rosh HaKnesset, o homem responsável por toda a vida espiritual da comunidade. O arqueólogo Ishar Hirschfeld descreve que os chefes de sinagoga no primeiro século eram figuras de prestígio comparável aos nossos prefeitos atuais. Homens que não se curvavam facilmente diante de ninguém. Mas hoje era diferente. Sua filha, sua única filha, como Lucas nos revela no capítulo 8, versículo 42, estava morrendo. E quando um pai enfrenta a perda de um filho, todo o orgulho do mundo não vale nem um segundo a mais de vida. Senhor, pensava ele, enquanto se aproximava da multidão, será que um homem da minha posição pode realmente se humilhar assim, publicamente? Mas então ele a viu novamente. Sua menina de apenas 12 anos, pálida como linho, respirando com dificuldade. E nesse momento, algo se quebrou dentro dele. Não importava mais quem estava olhando, não importava mais sua reputação, importava apenas ela. Segundo Marcos, capítulo 5, versículo 22, quando Jairo viu Jesus, fez algo impensável para um homem de sua posição, prostrou-se aos seus pés. O verbo grego prospipto significa literalmente cair para frente, um gesto de absoluta humilhação e reconhecimento de superioridade. Era como se um presidente se ajoelhasse diante de um cidadão comum. Simplesmente não acontecia naquela sociedade. Mas o desespero tem uma forma única de nos ensinar sobre verdadeiras prioridades. Minha filhinha está morrendo, suplicou ele, usando o diminutivo carinhoso tigatrion, uma palavra que derrete o coração de qualquer pai. Vem e impõe as mãos sobre ela para que sare e viva. Marcos 5, 23. O rabino David Stern observa que este momento representa uma das maiores lições sobre humildade genuína registradas nas Escrituras. Jairo não estava apenas pedindo um favor, estava reconhecendo que havia encontrado alguém maior que sua posição, maior que sua educação, maior que todo o seu prestígio social. E Jesus nem hesitou, não questionou a sinceridade, não testou a humildade, não exigiu declarações públicas de fé, simplesmente se levantou e foi com ele. Porque, quando um coração desesperado encontra a compaixão divina, não há protocolos sociais que impeçam o amor de agir. E foi com ele, registra Marcos com simplicidade, tocante no versículo 24. 3 palavras em português que mudam tudo. Kai apelten met autou. Jesus não apenas concordou, ele partiu junto com Jairo. Mas, enquanto caminhavam pelas ruas empoeiradas em direção à casa, onde uma menina lutava contra a morte, uma grande multidão os seguia. E entre essa multidão, havia alguém que há 12 longos anos esperava por uma oportunidade como esta. Uma mulher que estava prestes a ensinar a todos nós que às vezes a fé mais poderosa é aquela que age nas sombras, sussurrando orações que apenas Deus pode ouvir. Ela estava ali, perdida no meio da multidão, tentando se manter invisível como havia aprendido a fazer nos últimos 12 anos. Seu nome? A Bíblia não nos conta. E talvez isso seja proposital, porque sua história representa milhões de mulheres que foram silenciadas, marginalizadas, esquecidas pela sociedade. Mas não por Deus, nunca por Deus. O fluxo de sangue que a atormentava não era apenas uma condição médica, era uma sentença social de morte. Segundo Levítico, capítulo 15, versículos 25 a 27, qualquer pessoa que tocasse nela se tornaria cerimonialmente impura. Isso significava que há mais de uma década ela não havia sentido o abraço de um amigo,
o carinho de uma família ou mesmo um simples aperto de mão. O historiador médico Ralph Jackson, especialista em medicina antiga, explica que condições como a dela eram vistas como maldições divinas. Mulheres nessa situação, escreve ele, viviam em um limbo social, presentes fisicamente, mas mortas socialmente. Imagine 12 anos sem poder entrar no templo para adorar. 12 anos sendo evitada nas ruas. 12 anos dormindo sozinha, comendo sozinha, chorando. Sozinha. Marcos, capítulo 5, versículo 26, nos dá um detalhe que parte o coração. Havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada havia aproveitado. Antes ia de mal a pior. Ela havia tentado tudo. Cada médico disponível, cada tratamento conhecido, cada mesinha caseira que alguém sugeria. O Talmud babilônico registra mais de 10 tratamentos diferentes para hemorragias femininas na época, desde poções de ervas até rituais mágicos, e nada, absolutamente nada funcionava. Sua conta bancária, 0. Sua esperança, quase 0. Sua fé, bem, ali estava o problema. Porque, em algum momento durante esses 12 anos intermináveis, ela havia ouvido falar de um jovem rabino de Nazaré que fazia coisas impossíveis, curava paralíticos, abria olhos de cegos, fazia até mesmo leprosos ficarem limpos. Se os leprosos podem ser limpos, sussurrava ela para si mesma, então talvez alguém como eu também possa ser curada. E assim, começou a crescer dentro dela algo que ela pensava ter perdido para sempre. Esperança. O rabino contemporâneo David Stern observa que a fé judaica sempre ensinou que Deus ouve orações sussurradas com a mesma atenção que ouve clamores em voz alta. E ela havia sussurrado tantas orações ao longo dos anos. Então, quando soube que Jesus estava voltando para Cafarnaum, algo dentro dela se mexeu. Não era apenas curiosidade, era aquela centelha divina que acende quando a alma reconhece que está diante de sua única chance real. Se eu tão somente tocar nas suas vestes e sararei. Marcos 5, 28. Essa não foi uma oração em voz alta. Foi um sussurro de fé que saiu do mais profundo de sua alma. Um sussurro que ecoou direto no coração de Deus. Porque veja, enquanto Jairo usou sua posição social para se aproximar de Jesus publicamente, ela planejava fazer o contrário. Nada de apresentações formais, nada de pedidos elaborados. Apenas um toque rápido e discreto na barra do manto. Afinal, ela estava acostumada a viver nas sombras. E talvez, apenas talvez, pudesse encontrar sua cura exatamente ali, onde sempre esteve. Invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente visível aos olhos de Deus. O que ela não sabia é que Jesus já havia percebido sua presença na multidão, e que o milagre que estava prestes a acontecer mudaria não apenas sua vida, mas nossa compreensão sobre como a fé verdadeira realmente funciona. Se você está gostando desta história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua fé. E então, aconteceu. No exato momento em que a mão trêmula dela tocou a borda do manto de Jesus, apenas um fio de tecido, um contato quase imperceptível na confusão da multidão. Algo extraordinário atravessou o universo. Poder. Poder divino fluiu. Marcos registra no capítulo 5, versículo 29. Logo se lhe estancou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquela enfermidade. O verbo grego xeraino significa literalmente secar completamente, como um rio que para de fluir instantaneamente. 12 anos de sofrimento, curados em um segundo. Mas aqui está a parte que nos deixa sem fôlego. Jesus parou. No meio de uma missão urgente para salvar a vida de uma criança de 12 anos, Jesus parou e fez uma pergunta que deixou todos perplexos. Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 30.
Pedro, sempre prático, deve ter pensado: será que ele está brincando? A resposta dele foi quase cômica. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 31. Era como perguntar quem estava respirando numa sala cheia de gente. Mas Jesus sabia que havia acontecido algo diferente. Bem conhecia em si mesmo que saíra dele poder. Versículo 30. O Dr. Luke Timothy Johnson, especialista em Novo Testamento, explica que esta é uma das raras vezes nos evangelhos onde vemos Jesus fisicamente consciente de seu poder sendo usado. E Jairo, imagine o coração dele acelerado. Cada segundo perdido era um segundo a menos para sua filha. Por que estamos parando? Ela está morrendo! Mas Jesus tinha um propósito maior em mente. Porque veja, a mulher havia conseguido o que queria. Estava curada. Poderia ter desaparecido na multidão, voltado para casa. E ninguém saberia o que aconteceu. Mas Jesus queria mais para ela do que apenas cura física. Ele queria restauração completa. A mulher, então, temendo e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 33. Toda a verdade. 12 anos de vergonha despejados diante de uma multidão. 12 anos de segredos revelados publicamente. 12 anos de isolamento, finalmente terminando com uma confissão corajosa. E então, as palavras que mudaram sua vida para sempre. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e sê curada do teu mal. Versículo 34. Filha. Uma palavra que ela provavelmente não ouvia há mais de uma década. Uma palavra que a restituía à família de Deus, à comunidade, à vida normal. Mas havia algo mais nessa interrupção que Jairo ainda não compreendia. O rabino Abraham Heschel observa que Deus usa as interrupções da vida para nos ensinar sobre seu timing perfeito. Enquanto Jairo via atraso, Jesus via preparação. Enquanto Jairo via uma emergência sendo negligenciada, Jesus via uma demonstração do poder que estava prestes a usar na casa do chefe da sinagoga. Porque pense comigo, se Jesus pode curar 12 anos de doença com um simples toque, o que ele pode fazer com 12 anos de vida que acabaram de se extinguir? A mulher havia acabado de servir como uma prévia divina do que estava por vir. Mas então veio a notícia que todos os pais temem ouvir. Algumas pessoas da casa de Jairo chegaram correndo, ofegantes, com rostos que já contavam a história, antes mesmo das palavras saírem de suas bocas. Tua filha morreu, por que enfadas mais o mestre? Versículo 35. Silêncio, silêncio ensurdecedor. O coração de Jairo parou, suas pernas fraquejaram, sua mente gritou: se não tivéssemos parado, se não tivéssemos perdido tempo com aquela mulher, talvez ainda houvesse tempo. Mas Jesus simplesmente se virou para ele e disse as palavras que todo coração desesperado precisa ouvir. Não temas, crê somente. Versículo 36. 4 palavras que separam a fé verdadeira do desespero humano. 4 palavras que estavam prestes a redefinir o que significa confiar em Deus quando tudo parece perdido. Fique até o fim, porque temos uma mensagem que vai te surpreender e transformar sua fé para sempre. Não temas, crê somente. Essas 4 palavras ecoaram no coração de Jairo como trovões distantes. Palavras que desafiavam toda a lógica humana. Como não temer quando sua filha estava morta? Como crer quando já era tarde demais? Mas havia algo na voz de Jesus, uma autoridade que ia além de simples consolo humano, que fez Jairo colocar um pé diante do outro e continuar caminhando em direção ao que parecia ser seu maior pesadelo. Quando chegaram a casa, o som os atingiu como uma onda devastadora. Carpideiras profissionais, mulheres contratadas especificamente para lamentar os mortos, enchiam o ar com gritos ensurdecedores.
flautas tocavam melodias fúnebres. O barulho era de partir o coração e propositalmente alto. O arqueólogo Jerome Murphy O'Connor explica que, no primeiro século, uma casa em luto podia ser ouvida a 3 quarteirões de distância. Era assim que a comunidade judaica honrava seus mortos, com lamento público e intenso. Mas quando Jesus ouviu todo aquele barulho, ele fez algo completamente inesperado. Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Marcos 5:39. Silêncio. E então, risos, não risos de alegria, risos de escárnio. E riam-se dele. Versículo 40. Elas sabiam reconhecer um morto quando viam um. Afinal, era a profissão delas. Como esse jovem rabino ousava sugerir que uma criança claramente morta estava apenas dormindo. Mas Jesus não se intimidou. Com uma autoridade que fez o ambiente inteiro mudar, ele pôs fora a todos. Versículo 40. Todas as carpideiras, todos os curiosos, todos os que duvidavam, para fora, porque milagres acontecem melhor na presença da fé, não na presença da incredulidade. Ficaram apenas 6 pessoas naquele quarto: Jesus, Pedro, Tiago, João, Jairo e sua esposa. 6 testemunhas para o que estava prestes a redefinir as leis da natureza. E lá estava ela, a menina de 12 anos, imóvel sobre a pequena cama de madeira. Sua pele tinha aquela palidez inconfundível da morte. Seus olhos estavam fechados para sempre, ou assim parecia. Jesus se aproximou dela com uma ternura que apenas um Pai Celeste pode ter por seus filhos. E então, ele estendeu a mão e tocou na mão dela. Pela lei judaica, tocar em um morto tornava uma pessoa cerimonialmente impura por 7 dias. Mas Jesus estava prestes a provar que quando a vida toca a morte, é a morte que é vencida. E então ele falou, não em grego, não em hebraico, mas na língua materna dela, em aramaico. Talita cumi. 2 palavras simples que carregavam todo o poder criativo do universo. Talita, uma palavra carinhosa para a menina, como um pai amoroso chamaria sua filha pequena. Cumi, levanta-te, desperta, volta à vida. O Dr. Bruce Metzger, especialista em línguas bíblicas, explica que Marcos preservou essas palavras exatas em aramaico porque elas eram pessoais demais, íntimas demais para serem traduzidas. Era como se Jesus estivesse sussurrando no ouvido de sua própria filha. Menininha, acorda! E logo a menina se levantou e andava. Versículo 42. Não gradualmente, não lentamente, imediatamente. Os olhos dela se abriram, o sangue voltou a circular, os pulmões se encheram de ar, o coração começou a bater novamente. Em 1 segundo, ela passou da morte para a vida plena e vibrante. E ficaram fora de si de espanto. Versículo 42. O verbo grego existeme significa literalmente sair de si mesmo. Eles ficaram tão chocados que momentaneamente perderam a capacidade de processar o que haviam visto. Imagine Jairo, imagine sua esposa, vendo sua filhinha sentar na cama, olhar ao redor e sorrir como se acabasse de acordar de um cochilo comum. Mas Jesus, sempre prático, disse algo que nos mostra sua humanidade divina. Mandou que lhe dessem de comer. Versículo 43. Porque quando você ressuscita uma criança, a primeira coisa que ela vai querer é comida. Era a prova definitiva de que aquilo não era uma visão, não era um truque. Era ressurreição real. Uma menina morta havia voltado à vida pelo poder da palavra que criou o universo. E naquele momento, todos entenderam que estavam na presença daquele que é a ressurreição e a vida. Mas esta história não termina naquela casa em Cafarnaum. Ela continua hoje, agora, na sua vida. Amigo, amiga, enquanto você ouve esta história, talvez esteja pensando, isso é lindo, mas foi há 2000 anos. O que isso tem a ver comigo hoje? Tudo, porque o mesmo Jesus que disse Talita, naquela tarde em Cafarnaum, é o mesmo que está com você agora, neste exato momento. Hebreus 13:8 nos lembra,
Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Talvez você seja como Jairo, uma pessoa respeitada, bem-sucedida, mas enfrentando uma situação que está completamente fora do seu controle. Um casamento que parece estar morrendo, um filho que se afastou da fé, um sonho que você enterrou há anos. Ou talvez você se identifique mais com aquela mulher, marginalizada, ferida, carregando em silêncio uma dor que ninguém vê. Você já tentou tudo. Terapia, medicamentos, mudanças de emprego, mudanças de cidade, mas nada trouxe a cura que seu coração tanto precisa. Ouça bem, sua fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, pode tocar o impossível. Aquela mulher ensinou que você não precisa ser perfeito para se aproximar de Jesus. Você não precisa ter as palavras certas, a oração mais eloquente ou uma fé inabalável. Você só precisa estender a mão e tocar nele. E Jairo nos ensinou que quando Jesus diz, não temas, crê somente, ele está falando exatamente sobre sua situação. Aquela que parece sem solução. Aquela que os médicos já desistiram. Aquela que fez você perder a esperança. Jesus ainda ressuscita. Relacionamentos mortos. Jesus os ressuscita. Sonhos enterrados. Jesus os ressuscita. Ministérios que pareciam acabados. Jesus os ressuscita. Corações partidos. Jesus os ressuscita. A pergunta não é se ele pode. Já provamos que pode. A pergunta é: você vai estender sua mão em fé e tocar nele? Porque hoje pode ser o seu Talitá Cumi. Hoje pode ser o dia em que Jesus olha para aquela área morta da sua vida e sussurra com ternura divina: levanta-te, vive, respira de novo. Sua fé não precisa ser grande, só precisa ser real. E quando fé real encontra poder real, milagres se tornam inevitáveis. Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Inscreva-se, deixe o like e comente sua oração nos comentários. Se gostou de nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios, ver os vídeos antecipadamente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.